tema da palavra de hoje é graça revelada além de uma lógica humana. Legal, né, o tema? Achei bem legal esse tema, curti bastante. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. E eu começo falando de um costume que a gente tem, a gente sempre brinca a cada culto, né, que praticamente, ou todos os cultos, de domingo a domingo, a gente vem aqui para falar sobre duas coisas e ouvir sobre duas coisas. O que é? Gente. And let me tell you something, não vai ser diferente hoje. Mais uma vez a gente vai ouvir mais um pouquinho sobre graça e fé. E, gente, por que a gente fala tanto sobre isso? Por que a gente fala tanto sobre graça e fé? Por quê? Porque nós fomos justificados pela graça de Deus. O que é justificação, gente? Justificação vem de justiça. Justificação fala de um povo, eu e você, que estávamos destinados à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, amém, gente? Se o salário do pecado é a morte, nós recebemos o pecado como herança da parte de Adão. Todos nós, toda a humanidade estava destinada à morte eterna. E para pagar por isso, só morrendo. A gente poderia viver a vida mais perfeita, mais correta possível, que ainda assim estaríamos em falta. O salário do pecado é a morte, nós éramos pecadores por natureza. A palavra fala que por natureza nós éramos filhos da ira. Então, se o salário do pecado era a morte, o que Jesus fez por nós? Morreu no nosso lugar. Ao Jesus morrer no nosso lugar, nós fomos declarados justiça de Deus. Eu e você fomos justificados. Nós tínhamos uma dívida com Deus, uma dívida de morte. Cristo morreu no nosso lugar, então essa dívida foi paga, amém, gente? Então, como que essa dívida foi paga? Pela graça. O que eu e vocês fizemos? O que nós fizemos? Nós cremos. A gente ouviu essa mensagem, a mensagem da graça de que Cristo morreu no nosso lugar. O que a gente fez? Cara, eu aceito isso. Se foi da vontade de Deus enviar o Filho dele para morrer no meu lugar por amor a mim, meu Pai, eu recebo do teu amor. Eu recebo do teu sacrifício. Eu recebo e eu honro o teu sacrifício, Jesus. Eu recebo o teu sacrifício de todo o meu coração. Eu reconheço que se não fosse pelo teu sacrifício, eu estava fadado à morte. E eu te agradeço pelo teu sacrifício por mim, porque por causa do teu sacrifício hoje eu tenho vida. Nós fomos justificados pela graça. Nós fomos salvos pela graça. Nós fomos libertos do pecado pela graça. Nós nos tornamos filhos de Deus pela graça. Nós fomos plenamente abençoados em Cristo Jesus pela graça. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo pela graça. Por que a gente fala tanto sobre graça? Porque a nossa vida com Deus começou pela graça. Se não fosse o favor imerecido de Deus, nós nunca seríamos considerados filhos de Deus, nunca teria sido perdoados. E isso que a gente vai estar falando um pouquinho mais hoje. Tudo isso que a gente recebeu como? Por boas obras? Não, pela fé. Isso está escrito em Efésios 2:8, um versículo que eu leio quase todo domingo. Pois vocês são salvos. E eu quero destacar o são salvos. Estar salvo é condicional. Você pode estar hoje e amanhã não estar. E que Paulo ele fala é que nós somos salvos. Ser se trata de natureza. Um homem pode espancar o outro até a morte, que ele não se torna um animal. Ele é um ser humano. Ser se trata de natureza. Nós, por natureza, ao entregar a nossa vida a Jesus, nós recebemos a salvação e nos tornamos salvos. Como isso? Pela graça. Favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, mas Deus, em sua imensa bondade para conosco e incondicional amor por nós, nos deu vida em Cristo Jesus. E Ele continua falando, por meio da fé nós recebemos essa salvação pela graça. E Ele ainda continua dizendo, nem isso, nem a fé de vocês, isso vem de vocês, isso é um dom, é um presente de Deus.
Por que a gente fala tanto sobre graça e fé? Porque é tudo tudo pela graça. E só tem uma forma de receber isso, que é pela fé. Então a gente prega isso de domingo a domingo, porque a graça de Deus, ela não faz sentido segundo uma lógica humana. O ser humano, ele tem grande dificuldade de entender sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus não faz sentido segundo uma lógica humana. Deixa eu te dizer que aqui na nossa igreja, desde que a gente abriu essa igreja, eu acredito, cadê o Arthur? Que a gente já recebeu milhares de pessoas aqui, não foi, Arthur? Gente, se todo mundo que tivesse vindo tivesse ficado, a gente não teria espaço aqui. E aí, por que tanta gente veio e, cara, 10% ficou? Porque o que a gente prega aqui não faz sentido segundo uma lógica humana. E aí as pessoas vêm, elas ouvem o que a gente prega aqui, e elas ficam, como assim? Como assim pela graça? Como assim? Como assim Deus decidiu por amor a mim, sem eu ter feito nada? Na verdade, eu sou cheio de falhas, fraquezas, defeitos, e ainda assim Deus, em sua graça, me deu de graça. Cara, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que essa igreja não é de Deus, não. E muitos saem porque estão tentando entender aquilo que é pregado aqui segundo uma lógica humana. E segundo uma lógica humana, o que Deus fez em Cristo não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E entender o que Deus fez em Cristo é somente mediante uma revelação do Espírito. Eu quero ler isso com vocês. 1 Coríntios 2:11 diz o seguinte: porque quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê, church? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gente, tentar entender a graça segundo uma lógica humana vai dar ruim. Você vai bugar. Vai sair fumacinha, você não vai conseguir entender. E vai achar até que aquilo que Deus ele fez por você, aquilo não é possível. Isso deve ser, tem alguma coisa errada. Somente mediante a uma revelação do Espírito que a gente consegue entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele continua falando no versículo 13. Delas também falamos. Dessas coisas espirituais nós também falamos. Não com palavras ensinadas com sabedorias humanas, técnicas de coach, para manipular a galera, não com sabedorias e técnicas humanas, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Gente, se a gente não tem uma vida de intimidade com Deus, se a gente não busca sondar o coração de Deus, se a gente não busca meditar naquilo que Deus fez em Cristo Jesus a nosso favor, a gente nunca vai conseguir entender e nunca vamos conseguir viver o genuíno Evangelho de Jesus. Nunca. Vamos estar sempre vivendo algo parcial. Versículo 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. O que vem do Espírito de Deus? Aquilo que Ele nos deu gratuitamente. Quem não tem o Espírito não consegue aceitar isso. Sou eu que estou falando, church. Porque isso é loucura para quem não tem o Espírito. Isso é um absurdo, isso é loucura. Quem não tem o Espírito de Deus, isso de receber gratuitamente da parte de Deus, isso é loucura. E não é capaz de entendê-las
porque elas são discernidas, essas coisas que de graça nós recebemos de Deus, elas são discernidas espiritualmente. My dear brothers and sisters. Cara, infelizmente, por causa de uma revelação, dessa revelação, no coração dos filhos de Deus, muitos filhos estão deixando de desfrutar de um relacionamento lindo com seu Pai Celestial, deixando de desfrutar de uma vida maravilhosa que Jesus tem pra gente, que nos foi dada em amor incondicional por nós. Muitos filhos estão sendo terrivelmente manipulados, como eu já fui, com doutrinas legalistas, com doutrinas que fazem sentido segundo uma lógica humana. Muitos filhos de Deus estão deixando de desfrutar de uma vida maravilhosa, de saúde plena, vida abundante, prosperidade em todas as áreas das suas vidas, pela falta de discernimento e revelação daquilo que Deus nos concedeu de graça, pela graça. E aí quando a gente fala de vida abundante, saúde plena, prosperidade, muita gente fala, pô, o evangelho da prosperidade. Cara, a palavra fala que Deus, ele se alegra com a prosperidade do seu servo, imagina dos seus filhos. Eu não consigo, o legalismo é algo tão terrível, eu digo que o legalismo é um câncer dentro da igreja do Senhor Jesus. É algo tão terrível que faz o homem pensar algo sobre Deus que ele mesmo é incapaz de ser com seu próprio filho. Evangelho da prosperidade, estou falando aqui para vocês que Deus é maravilhoso, Deus quer que você tenha uma vida abundante, Deus quer que você tenha saúde, que você desfrute da vida que Ele tem para você, que você tenha prosperidade em todas as áreas da tua vida. Mas é só sobre isso, é isso que eu quero para o meu filho. É lógico que eu quero que ele tenha princípios, é lógico que eu quero que ele seja um homem de honra, que honre a sua mulher, que honre seus negócios, o trabalho, que seja um melhor aluno em tudo que ele fizer. Tudo isso vem de um amor dado a ele. Filho, eu te amo. Você vai errar, eu te amo, eu estou contigo. Você vai, meu filho, eu não tenho dúvida, vai crescer, vai ficar jovem, ele vai fazer besteira, eu não tenho dúvida que ele vai fazer besteira. O desejo do meu coração é que no momento que ele faça algo de errado, pela ignorância de estar amadurecendo, ele corra para mim. Pai, fiz besteira. Eu vou falar, filho, tá tranquilo. Vai ter consequência daquilo que tu fez, isso é inevitável, mas eu estou contigo. Vamos aprender com o que você fez e vamos seguir em frente, para que você seja cada vez melhor e não continue sofrendo com erros como esse. Faz sentido isso, gente? Se a gente consegue ser tão bom assim para os nossos filhos, como que o ser humano é capaz de pensar que Deus, ele não quer que nós, filhos dele, vivam uma vida agradável, uma vida boa? Vocês concordam que quando você vê o Joshuazinho, meu filho lindo, todo arrumadinho, bonitinho, vocês olham e falam, cara, esse menino tem bons pais, não é verdade? Pô, se meus filhos chegassem aqui todo zoado com a roupa, pô, Rei e Ananda não estão cuidando direito do menino, né? É a mesma coisa, nós somos o reflexo do cuidado de Deus para esse mundo. Cara, se a nossa vida é de desgraça em desgraça, a gente passa por aflições, amém? A gente passa por aflições, mas a promessa que nós temos de Jesus é que Ele venceu todas elas. A nossa vida é o reflexo para o mundo do cuidado de Deus. A gente vive uma vida maravilhosa, mesmo diante de dificuldades, nós estamos sorrindo, firmes em fé, que o meu Deus é comigo, eu não estou sozinho. E da mesma forma que esse problema apareceu na minha vida, ele vai sair, porque o meu Deus, ele está cuidando de mim, ele é comigo, ele me ama. E eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Se eu vivo uma vida assim, o mundo vê da onde está vindo a minha força. E ele sabe que as pessoas aí fora vão ver o Deus maravilhoso que o nosso Pai é. Faz sentido isso, gente? Mas muitos filhos estão deixando de viver essa vida, deixando de desfrutar de um relacionamento maravilhoso com seu pai,
por viverem o cristianismo de uma forma segundo a lógica humana. Buscam tentar entender as coisas espirituais segundo uma lógica humana. E vai dar ruim, porque somente conseguimos compreender o que Deus fez em Cristo Jesus mediante uma revelação do Espírito. E eu vou explicar isso um pouco mais. É importante a gente entender que durante toda a história da humanidade, Deus ele se relacionou com o homem mediante alianças. Desde o início, desde Adão até hoje, Deus ele se relaciona com o homem com base em alianças. Eu preguei uma palavra há muito tempo atrás, a gente estava em outro espaço ainda, com o tema Fundamentos da Nova Aliança. Quem quiser se aprofundar mais sobre as alianças, busca lá, Nova Church Atlanta, Fundamentos da Nova Aliança. E a gente está falando naquela palavra bastante sobre isso. Mas, em resumo, na história da humanidade se destacam as duas maiores alianças, que é mais falada e mencionada na Bíblia, a aliança da Lei de Moisés, que são compostas por 113 mandamentos, que o homem precisava, o homem antes de Cristo. Os judeus, especificamente, não era uma aliança com toda a humanidade, era uma aliança exclusivamente feita com os judeus. Eles precisavam cumprir todas essas 613 leis diariamente. Então, as maiores leis que se destacam na Bíblia, são as maiores alianças que se destacam na Bíblia, foi a aliança da lei, a antiga aliança, a Bíblia chama também de antiga aliança, e a nova aliança, que é a aliança da graça, a aliança do favor imerecido, a aliança que foi firmada no sangue de Jesus em nosso favor, a aliança a qual eu e você estamos inseridos, a aliança a qual eu e você nascemos a partir dela, amém? Antes de Cristo não havia filhos de Deus, eram criaturas de Deus. Depois de Cristo, que Cristo nasceu, a palavra fala que todo aquele que nele crê, os que creram em seu nome, se tornaram filhos de Deus. Eu e você somos cristãos, porque cremos em Jesus, ao crer em Jesus nos tornamos filhos de Deus, amém, gente? Tô fazendo bem detalhadinho assim, ó, para a gente dar uma nivelada legal, tá? A aliança da lei, que veio antes da aliança da graça, a antiga aliança, é importante a gente entender como que ela funcionava. Então vamos ler como que ela funcionava. Deuteronômio 28:1 mostra como ela funcionava. Começa dizendo assim: se, já é uma condicional, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações, de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, de novo, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, na antiga aliança, para a gente receber bênçãos de Deus, a gente precisava obedecer toda a aliança. Aí a gente pula para Deuteronômio 28:15, diz o seguinte: mas se, de novo, vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos, repete comigo, todos, com X, os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então, como funcionava a antiga aliança, a aliança da lei? Funcionava de forma muito simples, gente. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, maldição cai sobre você, castigo cai sobre você. Nesta aliança você precisava decorar todas essas 613 leis, cumpri-las todos os dias, e se você falhar em uma, era considerado como se você tivesse falhado em todas. Conclusão, o povo vivia debaixo de maldição e castigo, porque eles não conseguiam
cumprir todas. Pesado isso, né? Além disso, eles tinham que cumprir todas essas leis e mandamentos com a sua força humana, porque nós passamos a ser a habitação do Espírito de Deus depois de Cristo, amém, gente? Então, antes do sacrifício de Jesus, o homem, ele se relacionava com Deus e buscava obedecer a Deus e seus mandamentos segundo uma força humana dele. Era pela força humana dele, ele não tinha uma ajuda divina. Então, quando a gente escuta coisas assim, se a gente traz isso, se a gente busca comparar isso com a nossa vida, cara, todas essas coisas fazem muito sentido. A gente precisa trabalhar para receber salário, amém, gente? Alguém aqui recebe salário antes? Ninguém, né? Todo mundo precisa trabalhar para receber salário. Se você for bem na escola durante um ano inteiro, o que os pais fazem? Então, se você for bem o ano inteiro na escola, tirar só nota boa, aí então eu vou te dar o presente que você quer. Se você, por outro lado, repetir de ano, você vai ficar de castigo e vai receber privação de diversão. Você vai passar todas as suas férias de castigo sem desfrutar daquilo que você iria desfrutar se você tivesse sido um bom aluno na escola. Isso foi só comigo? Não, né? Acho que todo mundo viveu assim, né? Pô, tu tá indo bem, tu obedece teus pais, pô, bom garoto e tal, desobedece, castigo. Foi bem na escola, recebe presente, foi mal na escola, castigo. Tudo era castigo. Você está indo bem, para você ter, você tem que se esforçar muito. Para eu receber mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais, não é assim? Esse é o sistema normal que a gente vive. Então, quando a gente chega numa igreja e você ouve algo do tipo: se você não obedecer, Deus não vai te abençoar. Cara, faz sentido. Segundo a lógica humana, isso faz sentido, porque a minha vida é assim. Se eu não tivesse tirado nota boa, meu pai não me dava presente. Então, se eu não obedecer, Deus não vai me abençoar. Faz sentido. Tu chega numa igreja, tu escuta um negócio desse, tu fala, é verdade, caramba. Faz sentido. Outra frase que você chega numa igreja, se você ouvir: quanto mais você faz para Deus, mais Ele faz por você. Faz sentido, é verdade. E as pessoas aceitam isso de boa. Por quê? Faz sentido. Não precisa de uma revelação do Espírito para entender isso. É algo natural, isso faz parte da minha vida, é assim. Para eu ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Outra frase: se você não der o dízimo, essa sai bastante, gente. Se você não der o dízimo, Deus vai te amaldiçoar. Cara, faz sentido. Pô, se eu não obedecesse, meus pais me castigavam. Realmente faz sentido. Aí as pessoas chegam e vão aceitando isso, porque essas coisas vão fazendo sentido segundo a lógica humana. Outra frase que sai bastante em igrejas que pregam legalismo: quer ser salvo, precisa seguir todas as regras direitinho. Faz sentido. Na nossa vida não é assim? Não é tudo por merecimento? Você tem que fazer para você receber. Você tem que estar ali na linha para receber o parabéns do seu pai, da sua mãe. Então, ouvir isso, ser salvo, você precisa obedecer todas as regras, isso faz sentido. Outra que sai bastante: só quem jejua e ora muito é que recebe o favor de Deus. Faz sentido. Segundo uma lógica humana, isso faz muito sentido. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Estão entendendo que para a gente entender as coisas que são do Espírito, a gente precisa do Espírito de Deus. Agora, doutrinas humanas e legalismo é muito fácil de entender. E muitas pessoas vêm aqui
para a nossa igreja tentar ouvir as mesmas coisas que estão acostumadas a ouvir, que faz todo um sentido segundo uma lógica humana, e quando se deparam com uma graça, o favor imerecido, acham que o que a gente está pregando aqui é heresia. Porque não consegue, já tiveram suas mentes cauterizadas num sistema humano que faz sentido. E aí ouve aquilo que só faz sentido segundo uma revelação do Espírito e acha que até é heresia. Eu fui pesquisar uma forma mais profunda para falar sobre legalismo, e eu achei essas frases bem legais. Diz o seguinte: o legalismo é a crença de que a relação com Deus, a salvação, as bênçãos e maldições estão diretamente condicionadas à obediência estrita a regras, normas e rituais. Nessa visão, o cumprimento rigoroso das leis religiosas é visto como um fator determinante. Vou ler de novo. Nessa visão, o cumprimento rigoroso das leis religiosas é visto como um fator determinante para receber o favor divino, enquanto a desobediência leva a punições ou maldições. O legalismo pode resultar em uma espiritualidade baseada no medo e na obrigação, muitas vezes ignorando a misericórdia de Deus, o propósito original das leis e a transformação do coração do homem. Em outras palavras, o legalismo, ao invés de nos despertar para a tamanha misericórdia do nosso Deus, ao invés de gerar em nós o desejo de sermos pessoas melhores ou de transformar completamente os nossos corações, o legalismo nos conduz a viver um relacionamento com Deus baseado no medo, nas obrigações, colocando foco mais em nós, no que nós fazemos, do que aquilo que Jesus fez por nós. Meu Deus. This is serious, church. Isso é muito sério. E tem muito filho de Deus aprisionado a isso, aprisionado a esse sistema religioso que tem deixado de desfrutar de uma vida maravilhosa com seu Deus por causa desse cristianismo segundo uma lógica humana. Quem fala frases como essas que a gente viu é porque não conseguiu discernir no seu espírito, através de uma revelação do Espírito de Deus, o que de fato Cristo nos concedeu no seu sacrifício. Somente mediante uma revelação do Espírito de Deus que você vai entender que essas frases que a gente leu, na verdade, de acordo com a lógica espiritual, essas frases é que não fazem sentido. E agora eu quero pegar essas frases que fazem sentido segundo a lógica humana e cruzar elas com a palavra de Deus, para a gente ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Para a gente entender a diferença entre a lógica humana e a revelação que o Espírito de Deus traz aos nossos corações segundo aquilo que Cristo fez em nosso favor. Frases legalistas como: se você não obedecer, Deus não vai te abençoar. Quando a gente lê Romanos 8,32, isso não vai fazer sentido. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Cara, como ao ler isso a gente pode achar que Deus ele não vai me abençoar por causa do meu desempenho? A palavra fala que ele, quando nos deu o filho, como ele vai nos negar qualquer outra coisa? Quando ele entregou a nós o filho dele, e de graça, como ele não vai nos conceder todas as demais coisas? Frases como a gente viu, de quanto mais você faz para Deus, mais ele faz por você, na lógica do Espírito não faz sentido quando nós lemos Romanos 11,6.
E se é pela graça, não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Estão conseguindo entender isso, gente? Ou estão bugando? Eu oro para que isso seja revelado no coração de vocês, em nome de Jesus. Essa frase, se você não der o dízimo, Deus vai te amaldiçoar. Segundo a lógica do Espírito, isso é impossível, porque Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Ele nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, a fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Ou é o caminho da graça, ou não tem caminho. Ou a gente vive pela graça de Deus, ou não tem vida com Cristo. Porque não existe uma vida com Cristo segundo o esforço humano. Estão conseguindo entender isso, gente? A outra frase que a gente falou: quer ser salvo, precisa seguir todas as regras direitinho. Olha o que 2 Timóteo 1,9 fala: Ele nos salvou e nos chamou com a santa convocação, não por nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Meu Deus! A outra frase que a gente leu: só quem jejua e ora muito é que recebe o favor de Deus. Olha aqui que Romanos 5,17 fala: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, da justificação, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Está fazendo sentido isso, pastora? Meu Deus, gente. Ou é o caminho da graça, ou não tem vida em Cristo. Meu Deus. Gente, quando isso me foi revelado, isso gerou em mim um sentimento de revolta muito grande. Porque eu passei muitos anos da minha vida afastado de Deus, afastado da igreja, deixando de desfrutar de um relacionamento genuíno com Jesus por causa de ensinamentos legalistas com base na lógica humana. Ensinamentos legalistas com base na lógica humana, com base na antiga aliança. Segundo esses ensinamentos, nós nunca seremos bons o suficiente. Nós eternamente estaremos em falta. Eu olhava para mim e eu via tantas falhas e defeitos, eu pensava: eu nunca vou ser abençoado por Deus, nunca, não tem como. E toda vez que eu tentava, pela minha própria força, me tornar um homem melhor, eu chegava ao fim de mim mesmo. Era só por um período de tempo. Tentava, pela minha própria força, porque eu ouvia: você tem que se santificar. Você tem que pagar o preço. Você tem que matar a sua carne. Calma aí, nós não morremos com Cristo? Como que eu vou matar alguém que já morreu? Matar o morto. Está morto. Nossa carne morreu. Nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Se a gente não para analisar o que a gente tem ouvido, gente, a nossa cabeça vira uma confusão. E a gente termina deixando de desfrutar daquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Está fazendo sentido isso, gente? Jeremias 17,5 fala assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem. Esse versículo cita 2 vezes homem. A primeira vez que cita homem, a palavra no hebraico é geber, que fala sobre um homem valente e um guerreiro. Maldito esse homem valente e guerreiro que confia no homem natural. Essa segunda palavra, homem, é a tradução de Adão, que fala sobre a natureza humana. Maldito o homem valente, guerreiro,
que confia na sua própria natureza humana, que faz da sua carne mortal o seu braço e cujo coração se afasta de Deus. Meu Deus, em outras palavras, o que Jeremias está dizendo aqui é: maldito o homem que pensa que com a sua própria força humana é capaz de fazer aquilo que só Deus pode fazer por nós. Meu Deus, gente, malditos de nós, se a gente pensar que nós, por nossa própria força, somos capazes de viver a plenitude de vida que somente Cristo pode nos dar. Meu Deus! Socorro! Isso é muito forte, cara. E isso mexe muito comigo, porque tem muito filho de Deus deixando de desfrutar dessa plenitude de vida, porque continua achando que a vida com Deus é mediante o seu esforço humano. E, gente, em nome de Jesus, estou falando aqui para tu botar uma rede na tua casa, pegar uma água de coco e ficar esperando a bênção chegar. Pelo amor de Deus. Somos crentes maduros, amém, gente? Nós precisamos estar atento à direção do Espírito. Sempre alerta para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? A gente fala que viver no descanso de Deus é agir segundo uma direção do Espírito. Amém, gente? Viver no descanso de Deus não é ficar deitado na rede esperando a bênção chegar. O descanso de Deus é agir segundo uma direção do Espírito. Quando a gente age segundo uma direção do Espírito, é um tiro certeiro. Quando a gente fica tentando resolver a nossa vida pela nossa própria força do braço, a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado para ver onde cai e ver se vai dar certo. Quando a gente vive a nossa vida segundo uma direção do Espírito, a gente é certeiro. A gente vai direto naquilo que Ele tem para a gente e a gente não fica 40 anos rodando no deserto. A gente chega na nossa terra prometida. Amém, gente? Tá fazendo sentido isso? Glória a Deus. Gálatas 5:1 fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que ele está falando aqui não é sobre libertação de pecado, é sobre libertação da maldição da lei. E a gente vai ver isso continuando a leitura. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, o que ele está falando? Caso vocês permitam que te coloquem de novo sobre sobre a conduta da lei, sobre a obediência da lei, se vocês se permitirem se relacionar com Deus novamente, de acordo com a obediência às leis, olha o que ele fala que acontece. Cristo de nada lhes servirá. Misericórdia. De novo eu declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês que buscam receber o favor de Deus, o tapinha no ombro: ai filho, parabéns, você está cumprindo toda a lei, você está me obedecendo em todas as coisas. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem obediência da lei, nem incircuncisão ou desobediência da lei tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, Gálatas. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento, um pouco de legalismo, um pouquinho da lei acaba com a graça na tua vida.
um pouquinho de esforço humano em tentar receber da parte de Deus aquilo que somente o sacrifício de Jesus pode nos conceder, é acabar com toda a obra que Cristo fez por nós. Meu Deus, this is serious. A nova aliança, a aliança da graça, é sobre uma obra de Deus em nossas vidas. Uma obra dele a nosso favor. É sobre o que ele fez a nosso favor. É sobre o que ele faz a nosso favor. Essa foi uma decisão dele em seu amor incondicional por nós e em sua tamanha misericórdia foi que ele fez isso. Não foi por nossas boas obras. Ele não olhou para o reizinho e falou, pô, tu está indo bem. Ele está indo bem, Jesus, vai lá que agora eu acho que o menino vai. Não. Ele fez o que ele fez por nós, por causa da sua graça, por causa do seu amor incondicional, por causa da sua misericórdia sem fim. Efésios 2, 4 a 7 diz o seguinte, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos deu-nos vida com Cristo, quando a gente estava indo super bem, obedecendo a tudo. Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Gente, era tanta transgressão com que a gente estava entulhado de transgressão. A palavra fala que Ele nos deu vida com Cristo quando a gente ainda estava nessa condição. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas áreas mais pobres dessa terra para que sejamos pobres, humildes de coração. Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê, gente? Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu Deus! Como não se apaixonar por um Deus desse? Tem gente que rejeita isso, cara. Como rejeitar a bondade de Deus, como rejeitar o amor dele, a graça dele, o favor dele, o perdão dele incondicional. Como rejeitar isso? Meu Deus! Nessa nova aliança, o nosso papel é crer, confiar, depender e obedecer. Nessa nova aliança, o nosso papel é ler o que a palavra está dizendo que Deus fez por nós em Cristo Jesus e falar, meu Deus, eu não mereço nada, mas se você decidiu fazer isso por mim, eu recebo, Pai. Eu recebo da tua bondade, eu preciso da tua misericórdia. Eu nunca vou ser bom o suficiente sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Eu te louvo porque diante de você agora, por causa do sacrifício de Jesus, eu posso me mostrar nu. Não preciso usar máscara. Diante de você eu posso me apresentar com todas as minhas falhas e fraquezas e me render ao teu cuidado e falar, Pai, eu preciso de você. Me ajuda a ser um filho melhor. Me ajuda a ser um cristão melhor, um ser humano melhor. Eu preciso de você. Obedecer a Cristo é se render àquilo que Ele fez por nós. É desistir de tentar viver uma vida de máscara, é desistir de tentar viver uma vida de aparência, é desistir de tentar buscar a sua própria santidade, quando foi o sangue de Jesus que te santificou. Meu Deus, meu Deus, a nova aliança é uma obra de Deus em nós. Olha o que ele fala com o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 a 27. Eu darei, o Senhor darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu vou fazer isso por vocês. Tirarei de vocês do coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a seguir os meus decretos e a obedecer os meus mandamentos. Hebreus 10, 16 ao 18, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, que dias? Depois do sacrifício de Jesus, diz o Senhor,
Eu porei as minhas leis no seu coração, no coração deles, e eu as escreverei nas mentes deles. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde os seus pecados foram perdoados, não há mais necessidade para sacrifício por eles. Meu Deus. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, tem alguém aqui que está em Cristo Jesus? Vira para a pessoa do teu lado e fala: você é uma nova criatura. Teu antigo eu morreu. Já era, brother. Fala: já era, brother. O antigo Reginho morreu. Já era. Foi sepultado. Não existe mais. Quando eu entendo isso, quem eu era já não tem mais poder sobre quem eu sou hoje. As fraquezas que eu tinha no passado já não tem mais poder sobre quem eu sou hoje. Porque eu morri com Cristo. E a vida que agora, hoje eu vivo por amor a Ele. Pelo poder dEle que atua em mim. Eu vivo completamente rendido a Ele. E se não for a graça dEle na minha vida, eu estou lascado. Meu Deus. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Cara, é uma obra constante. Ele permanece fazendo essa obra em nossas vidas. E que obra é essa? Hebreus 7, do 7 ao 14. É lindo isso, cara. Então eu disse, Jesus falando: eis que eu vim para depositar a minha vida justamente como está escrito no livro a meu respeito. Vim para fazer a sua vontade, ó Deus. Depois que Cristo disse isso a respeito de não ficar satisfeitos com os vários sacrifícios e ofertas que o antigo sistema exigia, o sistema da lei, ele acrescentou: Deus, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Cristo cancela o primeiro sistema em favor do outro muito melhor. Nesse novo plano, nós fomos perdoados e purificados pelo nosso bom desempenho. Desculpa, gente. Pelo sacrifício de Jesus. Eu e você, nós fomos perdoados e purificados, não pelo nosso desempenho, mas por causa do sacrifício de Jesus. Ao morrer por nós, uma vez por todas. Segundo a antiga aliança, os sacerdotes permaneciam diante do altar dia após dia, oferecendo sacrifícios que jamais podiam tirar os nossos pecados. Church, qualquer sacrifício que você fizer, vou cortar a rede social, vou deixar de comer isso, vou deixar de comer aquilo, para eu me tornar mais santo, não está tirando pecado nenhum da tua vida. O que tira pecado da tua vida é aceitar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para você. É aceitar que o sangue de Jesus, que genuinamente lava o teu interior, é o sangue de Jesus que te justifica diante de Deus. É o sangue de Jesus que te mostra limpo diante de Deus. Nenhum dos teus sacrifícios é capaz de tirar os nossos pecados. Versículo 12, mas quando esse sacerdote, Jesus, entregou-se a si mesmo, a Deus, pelos nossos pecados, com um único sacrifício, de uma vez para sempre, assentou-se num lugar de maior honra, à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, pois por meio daquele único sacrifício, ele tornou perfeitos para sempre aos olhos de Deus todos quantos ele
está santificando. Meu Deus do céu, cara. Que obra linda, gente. Que obra linda, gente. Meu Deus. Somente por uma revelação do Espírito que a gente consegue entender isso, church. Essa obra linda de Jesus, do amor dele por nós. Somente uma revelação linda. Porque é impossível a gente entender isso com a lógica humana. Lógica humana é tu dá, tu toma, mano. Essa é a lógica humana. Tu fez, tu apanha. Tu deve, tu vai ser quebrado. Essa é a lógica humana. A lógica de Deus é a gente devia vida a Ele. Ele deu a vida do Filho por amor a nós. Essa é a lógica de Deus. Enquanto os filhos de Deus não tiverem essa revelação do Espírito de Deus sobre aquilo que de graça nós recebemos dele, nunca terão um relacionamento com Deus, nunca serão quem Deus chamou eles para serem, porque ainda estão querendo ser aperfeiçoados pelo esforço humano e nunca irão viver a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus, porque nunca se sentirão merecedores. É somente pela revelação do Espírito que você pode receber a plenitude de graça, da graça de Deus que está descrita em Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, church? É Deus quem te justifica. Gente, olha só, tá o Satanás te acusando de uma parada que tu fez há um tempão atrás. Sabe o que Deus está fazendo? Ei, olha aqui, ó, Cristo já pagou por isso. Ele está justificado. Cala tua boca, Satanás, porque o meu filho morreu por eles. Jesus morreu por nós. Meu Deus do céu, é Deus quem nos justifica, o próprio Deus quem nos justifica. Isso é demais, meu Deus do céu. Quem os condenará? Quem vai te condenar? Quem vai te condenar, Biel? Quem te condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, ele já não tinha mais o que falar, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu Deus. Cara, isso é demais. Isso é lindo demais, cara. Isso é lindo demais. Eu oro para que a gente nessa noite a gente possa ter uma revelação genuína, que a gente possa abrir o nosso coração, gente, que todo sofisma da mente, toda lógica humana, todo o ensinamento que um dia a gente recebeu com base em lógica humana, que destacava mais as tuas obras do que aquilo que Jesus fez por você, que tudo isso seja colocado no lixo. Que a gente tenha coragem de pegar tudo aquilo que a gente aprendeu um dia, que era com uma base legalista, e jogar no lixo. Porque Paulo fala isso. Eu considero tudo aquilo que eu aprendi diante de Cristo, eu considero tudo aquilo que eu aprendi como esterco. Ele fala. Que a gente possa estar rendido a essa graça de Deus maravilhosa. Amém, church?